Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Bruna, educadora da Frente de Linguagens do Carol, e esse é o podcast Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas. Nesse episódio 4, vamos falar um pouquinho de desigualdade social. E para falar desse tema, vamos falar também sobre a autora que homenageamos o nome do nosso cursinho querido, a Carolina Maria de Jesus. A obra da Carolina, além de ter muito valor literário, também fala sobre questões importantes na sociedade brasileira. O seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, vai guiar nossa conversa nesse episódio. Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Só deveria ser presidente quem já passou fome. Oi, pessoal! Aqui é Karine, educadora da Frente de Linguagens. E essa voz que você acabou de ouvir é da Cristina Fernandes, uma comunicadora preta que, ao nosso convite, veio ler trechos de Quarto de Despejo que fazem parte do tema que a gente vai discutir hoje. Então já sabe, ao longo do episódio, quando ouvir a voz da Cris, já sabe que ela está lendo um trecho do livro da Carolina de Jesus. Além de Quarto de Despejo, a nossa conversa hoje vai falar sobre desigualdade. E para entender o que é desigualdade, a gente precisa desassociar a ideia de desigualdade de diferença. A diferença, ela existe e ela não é ruim. Ela faz parte da experiência humana. A desigualdade é quando um grupo acumula ativos ou recursos que permite que esse grupo exerça poder de decisão sobre a sociedade e sobre outros grupos. Um pouco confuso, mas eu vou explicar. Imagina a seguinte situação. Imagina duas áreas ambientais que precisam ser protegidas para garantir o equilíbrio ecológico da região onde elas estão ali localizadas. Imagina que em uma delas, um apresentador famoso constrói sua mansão e coloca boias no mar para impedir que barcos e banhistas se aproximem de sua casa. Na outra, graças à especulação imobiliária e ao aumento do valor dos aluguéis, algumas famílias de baixa renda precisam construir suas casas. Casas essas em situações precárias, em regiões da cidade sem infraestrutura e transporte. Tá comigo? Tá me acompanhando? Pois então, coloca essas duas situações na balança. Imagina comigo quem você acha que teve seu direito à moradia garantido. Você consegue pensar quem, nessas duas situações, consegue passar por cima dos interesses coletivos e manter sua casa numa área de manancial? Acertou quem disse que o apresentador consegue manter sua casa. Ok, mas como isso ilustra uma situação de desigualdade na sociedade brasileira? Na sociedade capitalista, o capital é uma das principais maneiras de exercer poder. Quem tem dinheiro consegue pagar bons advogados para não ser desapropriado, consegue arcar com as multas ambientais, e eu nem preciso dizer que o tal do apresentador é branco e vem de uma família abastada. E as famílias, do segundo caso que eu contei, são em sua maioria negras ou chefiadas por mulheres. Inclusive, se você quiser conhecer melhor essas duas histórias, a gente vai deixar os links nas referências do episódio. Mas a desigualdade, e isso é importante dizer, ela não nasceu na semana passada, viu? Ela vem sendo construída e se aprofundando e ganhando novas formas ao longo da história da humanidade. E continua hoje, com as políticas e práticas que permitem que os mesmos grupos continuem a acumular poder e a ocupar espaços que os permite tomar decisão que só é bom para eles mesmos. Para entender isso, basta olhar a composição do Congresso eleito em 2018. Olhando para o Congresso, olhando só para o Senado, a gente tem 81 senadores. Desses 81, 66% são milionários, 82% são brancos e 84% são homens. Nós abrimos o episódio com uma citação de Quarto de Despejo, que dá conta de falar da importância da gente reverter esse jogo. E que é importante termos representantes que compreendam os impactos da desigualdade social e que estejam comprometidos a mudar esse quadro. Para fazer um mergulho nas facetas das desigualdades, vamos começar falando de classe. Quem conversa com a gente sobre isso é a educadora também da Frente de Linguagens, Jéssica. A tontura de fome é pior que a do álcool. Salve galera, eu sou a Jéssica. Bora lá então? Quando a gente para refletir quais são as características das periferias, obviamente que uma das primeiras coisas que passa na nossa cabeça são as coisas que a gente vê. As casas, os pequenos comércios, os bares, as pessoas, as igrejas, tudo aquilo que a gente realmente consegue enxergar. Bem,
Conseguimos perceber que os referenciais culturais de lazer dentro da periferia são limitados à sobrevivência e às crenças básicas culturais constituídas na sociedade. Por exemplo, quando a Carolina diz: a tontura de fome é pior que a do álcool, ela faz referência a duas coisas que são recorrentes dentro da realidade de quem está na classe baixa hoje. A grande quantidade de pessoas passando fome dentro da mesma realidade mostra como já se tornou parte de um cotidiano real toda essa situação. A fome hoje atinge 2,5% da população. Parece uma porcentagem tão pequena, mas é o equivalente a quase 5 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E elas estão presentes dentro de uma realidade onde isso é aceito e normatizado, por um Estado que tem como política um sistema desigual, que permite que todos os direitos que são minimamente básicos passem a ser distribuídos de formas diferentes, fazendo assim com que uma pessoa sofra com fome e que outra pessoa tenha uma abundância de comida. Quando ela se refere ao álcool, conseguimos fazer um recorte cultural dentro de uma realidade pobre e periférica, que tem em média 2 bares por rua, quase nenhuma quadra aberta por bairro, fazendo assim com que o único momento de confraternização com amigos ou colegas do mesmo bairro se torne muitas vezes os bares mais próximos de sua casa, que são um dos únicos lugares que realmente estão ali para lazer e, consequentemente, vistos como lugares mais seguros por serem minimamente perto de casa. A grande maioria dos parques abertos, com grandes suportes, ficam longe das periferias de São Paulo. Então é preciso se locomover com a ajuda de transportes públicos ou privados, como carros, motos. Porém, isso só pode ser levado em conta quando se tem dinheiro, não só para passagem, mas para comprar alguma coisa para se divertir caso precise, já que estamos falando de lazer. Por exemplo, alugar uma bicicleta, comprar uma bola. Porém, mesmo levando essas coisas de casa, o gasto mínimo será de R$ 4,30, que é a passagem, só de ida, e mais R$ 4,30 de volta, fazendo assim com que saia mais caro sair do seu bairro para se divertir. Coisas que já não são preocupações para quem está na classe média ou na classe alta de São Paulo, pois o dinheiro para o transporte é o mínimo que já está garantido. E todos esses lugares considerados certos para serem de lazer estão mais próximos dessas pessoas, que não estão localizadas nos extremos da cidade. Assim, conseguimos observar que a desigualdade está presente dentro do básico físico, como a comida e higienização, mas também está presente dentro da educação, transporte, saúde, cultura, que também são básicos, mas de uma forma muito mais ligada a conhecimentos e estruturas. Por exemplo, pessoas que têm mais acesso à cultura conseguem entender por que existem cinemas que passam só um tipo de filme e outros cinemas que passam todos os tipos de filme. Isso tem uma ligação direta com a desigualdade social, que além de permitir o que você pode ou não comer, também diz o que você pode assistir ou não, assim determinando o que você tem interesse e o que faz mais sentido para sua realidade. Mas esquecendo que o físico nunca se separa do estrutural e intelectual, pois ninguém consegue assistir um filme de qualidade com fome, porque uma coisa está completamente ligada à outra, assim como tudo que fazemos. Mas para não dar uma noção de tudo isso que está acontecendo e dessas ligações, a nossa educadora Bruna vai explicar mais sobre isso. Fala aí, Bruninha! Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Vamos lá. Imagina uma pessoa que exerce um cargo alto em uma empresa. Imagina uma pessoa que atua na área da ciência. Imagina uma figura política. Você imaginou pessoas negras? Mais da metade dos brasileiros se declaram como pretos, 56,10% segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Só que essa maioria numérica não reflete na sociedade, não. Mesmo que mais da metade da população brasileira seja negra, ainda é minoria em posição de liderança no mercado de trabalho, e entre representantes políticos, por exemplo. Só que entre as pessoas que não têm emprego ou atuam em subempregos, os pretos são a maioria. Também são maioria enquanto vítimas de homicídio. Aqui mesmo na Zona Sul de São Paulo, temos um exemplo material disso.
No final de 1990, o cemitério São Luís era, em todo o Brasil, o cemitério com maior número de jovens negros enterrados vítimas da violência. Pessoas pretas também compõem 60% da população carcerária do país. É importante pensar na relação que existe entre vulnerabilidade social e a marginalização das pessoas, e como o estigma de criminalidade é associado à raça. Para a gente ver um exemplo prático disso, podemos perguntar a um homem negro e um homem não negro se ele já foi parado pela polícia só por estar andando na rua. Podemos perguntar para uma pessoa preta se ela já foi seguida por algum segurança dentro de loja, ou se as pessoas atravessam a rua para não cruzar com ela na calçada. Pessoas pretas ganham menos do que pessoas brancas no Brasil. Segundo o IBGE, a renda média de pretos e pardos era de R$ 934 no Brasil, em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam em média R$ 1.846, ou seja, quase o dobro. Entre os 10% da população brasileira que tem maiores rendimentos no país, só 27,7% são negros. Carolina conta em Quarto de Despejo que escrevia peças e apresentava para os diretores de circo, e eles respondiam que era uma pena que ela fosse negra. Também relata que era uma das poucas pessoas da favela do Canindé que sabia ler e escrever. Isso tudo retrata um pouco sobre como a desigualdade social também envolve a questão racial. Ela foi uma das poucas pessoas pretas do seu tempo conhecida por seus livros. Hoje, quantas escritoras e escritores pretos você conhece? Todos os estereótipos que envolvem pobreza, criminalidade, falta de instrução estão ligados à população negra. São estereótipos que vêm desde o período escravagista e que nunca deixaram de existir. Isso também acontece pela ausência de políticas que realmente insiram a população negra nos espaços da sociedade. Como consequência disso, pessoas negras são maioria nas periferias. E por isso Carolina diz: preta é minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. É claro, encontramos pessoas não negras em favelas. Só que a desigualdade racial aumenta a dificuldade que pessoas negras encontram em ascender e sair dessa condição. Essa dificuldade se torna ainda maior quando incluímos nessa discussão a questão de gênero. Mas quem vai falar disso pra gente é a educadora Karine. Fala aí, Karine. As mulheres saíram. Deixou-me em paz por hoje. Todas as crianças jogam pedras, mas os meus filhos são os bodes expiatórios. Elas aludem que eu não sou casada, mas sou mais feliz que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas. E elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Como todas as dimensões da desigualdade que nós estamos tratando nesse episódio, a desigualdade de gênero é muito mais complexa do que a gente dá conta de falar em alguns poucos minutos. Mas a gente selecionou esse trecho de Quarto de Despejo, pois essa citação traz elementos que nos ajudam a compreender alguns dos impactos da desigualdade de gênero no cotidiano das mulheres. Nesse trecho, Carolina chama atenção para dois aspectos muito importantes: a dependência econômica e a violência doméstica. Para falar desses temas, é preciso entender como eles estão intimamente ligados e trazer mais um conceito que nos ajuda a ter essa discussão: a divisão sexual do trabalho. A sociedade capitalista se estruturou de forma que o trabalho de reprodução social, que é majoritariamente executado por mulheres, fosse um trabalho não remunerado. O que é trabalho de reprodução social? É a manutenção das casas, a feitura da comida que alimenta os trabalhadores, os cuidados com higiene, cuidado com as crianças e com os idosos. Esses trabalhos, que são majoritariamente executados por mulheres, são executados pelas mulheres da casa e não são remunerados por ninguém. E são trabalho. Esses trabalhos são os trabalhos que alimentam e que fundamentam e possibilitam o outro tipo de trabalho, que é o trabalho de produção social. E mesmo quando as mulheres têm trabalhos de produção social, elas acumulam as funções do trabalho de reprodução social. Isso quando não pagam alguém para fazer. Esse alguém será outra mulher de baixa renda, provavelmente negra, que em sua própria casa irá acumular as duas funções,
o seu trabalho que permite que ela traga alguma renda dentro de casa e o trabalho de manter a sua própria casa. Um levantamento do IBGE de 2019 dá conta que as mulheres gastam o dobro do tempo que os homens executando os trabalhos domésticos. Agora pensa comigo, se uma mulher está executando um trabalho e não está sendo remunerada por ele, se ela precisa ficar em casa para executar este trabalho, ou tem pouca qualificação e não consegue arrumar um emprego de produção social e fica em casa fazendo o trabalho de produção pelo qual ela não é remunerada, ela depende de seu companheiro para trazer a renda financeira para dentro de casa. E apesar do trabalho dela, manter aquela pessoa, aquele companheiro, executando o seu trabalho de produção social, ela não recebe nenhum dinheiro por isso. E a torna dependente deste companheiro. Se este companheiro se torna violento, ela fica presa, em muitos casos, a uma situação de violência doméstica. E quando olhamos para a questão da precarização do trabalho das mulheres, não podemos deixar para trás a questão da escolarização. A ideia de que todos têm direito à educação é muito recente. Então, faz pouco tempo, menos de 100 anos, que todos podem ter direito à educação, brancos e pretos, homens e mulheres, pobres e ricos. Você já deve ter ouvido aquela história de que, no meu tempo a educação era melhor. Realmente, a educação pública no Brasil já foi muito boa, mas ela era para poucos. E não adianta nada ser bom e ser para poucos. A gente precisa de uma educação que seja boa e para muitos. Então, as mulheres ainda enfrentarem um desafio, que é conseguir escolarização para conseguir bons postos de trabalho. Mas é importante colocar outra carta na mesa, que é, mesmo quando as mulheres executam trabalhos de produção social, as mulheres recebem menos que os homens. Ou seja, quando as mulheres são remuneradas e executam exatamente o mesmo trabalho por um homem, elas recebem menos. Nas referências, a gente vai deixar um link para vocês que mostra quanto homens e mulheres ganham nas 10 carreiras com mais geração de postos de trabalho no Brasil. Para vocês terem uma noção, o primeiro item dessa lista é a analista de negócios, na qual os homens ganham R$ 5.334 e as mulheres ganham R$ 4.303, ou seja, mais de R$ 1.000 de diferença entre um homem e uma mulher executando a mesma função. E tudo isso olhando apenas para o aspecto econômico da desigualdade de gênero. Mas por agora, a gente vai discutir uma outra dimensão da desigualdade, uma dimensão que tem a ver com o nosso cotidiano. A gente não está saindo muito de casa agora, mas quando a gente sai, a gente sabe a importância que o transporte tem. A Jéssica vai falar para a gente agora um pouco sobre como a desigualdade no transporte influencia nas nossas vidas. Está chovendo. Não posso ir catar papel. O dia que chove, eu sou mendiga. Quando Carolina diz isso, faz a gente pensar em uma realidade onde você só pode pensar no seu dia se limitando à disposição do clima-tempo. Isso é, no mínimo, preocupante, dado que você se limita a algo que está completamente fora do seu controle, principalmente falando de São Paulo. Porém, esse controle tem ligação direta com quem você é dentro da sociedade. E trabalhar tem a ver com percurso, certo? Então, antes de pensar no trabalho, vamos pensar em como a gente chega nele. Em sua maioria, é muito difícil pensar em uma realidade que você vai trabalhar andando. Mesmo que perto, é mais provável que você pegue ônibus ou metrô, fazendo assim o uso do transporte público. O transporte público, hoje, é a forma que conecta diretamente a população periférica com o centro da cidade. Conecta os bairros periféricos uns aos outros também, fazendo assim o uso do transporte público seja a única locomoção de ligação direta de todos os bairros. Mas diferente de outras instituições públicas, o transporte ele não é gratuito. Inclusive vem aumentando gradativamente. Hoje estamos pagando R$ 4,30 por ônibus ou metrô, pagando R$ 4,30 mais R$ 3,18 se pegarmos ônibus e metrô, pagando com bilhete único. Inclusive o bilhete único é um facilitador para utilizar o transporte público, pois ele tem como base a integração, que é a possibilidade de pagar R$ 4,30 pegando até 4 ônibus no período de duração de 3 horas. Isso falando de um bilhete único comum. Temos também o passe livre, que é um bilhete único de estudantes que possibilita a gratuidade por meio de cotas diárias, que valem apenas por sua ida e volta. Por exemplo, se você precisa pegar metrô 3 vezes ao dia, automaticamente seu bilhete único irá travar, pois seu limite de utilização são 2 vezes ao dia.
apenas ida e volta. O terceiro metrô você terá que pagar no dinheiro, assim limitando onde você pode ir, estudar e trabalhar. Todas essas limitações com o trabalho têm como motivo específico, que é controlar a entrada e saída de pessoas da periferia. O quanto mais aumenta a passagem, menos as pessoas conseguem sair de casa para curtir lugar de lazer, como cinema, entende? Teatro. Faz sentido? O transporte impacta em como você vai, em onde você vai e também faz refletir em qual lugar compensa mais ir. No parque ou no mercado? A resposta é óbvia. Assim fazendo pensar que sobreviver tem que vir antes do lazer, quando uma coisa é automaticamente ligada à outra. Conseguimos pensar nisso melhor olhando a nossa política. Mas a Karine vai falar isso melhor pra gente. Fala aí, Karine! Na frase que abre esse episódio, Carolina Maria de Jesus fala que só deveria ser presidente quem já passou fome. Essa frase fala da importância da figura do presidente da República. Essa figura que está à frente de um país deveria zelar pelo bem-estar coletivo. Essa ideia pode e deve ser ampliada para todos os nossos representantes, vereadores, senadores, governadores, todas as pessoas que estão em cargos de decisão e que deveriam ser sensíveis à importância e à urgência das demandas da população. Como a gente viu no começo do episódio, infelizmente hoje o nosso Congresso e as nossas câmaras representativas estão cheias de pessoas que não têm essa sensibilidade ou que não viveram essa situação na pele. O Brasil, que já é um país tão desigual, corre o risco real de agravar essa situação, pois as pessoas que já estavam em situação vulnerável antes da pandemia têm a sua situação ainda mais precarizada devido à crise. E aí, curtiram o episódio? Quantas situações de desigualdade você agora consegue identificar no seu cotidiano e na vida das pessoas que você conhece? O Quarto de Despejo foi escrito em 1960, mas a realidade da Carolina, como a gente viu, ainda dialoga com a realidade de muitos brasileiros. Como ela disse: Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Não esquece de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar os conteúdos que a gente vai postar no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se, o Carol vai estar sempre com você. Estamos longe, mas estamos pertinho de você, viu? Sigam nossas páginas no Instagram e no Facebook para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!